O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e a finalidade para a qual foram criadas por Deus. Pela serva de Deus, Luísa Picarreta. Volume 3, capítulo 87, 27 de junho de 1900. A alma deve reconhecer-se em Jesus, não em si mesma. Continuo adormecida. Esta manhã, por poucos minutos, me encontrei acordada e compreendia meu estado miserável. Senti a amargura da privação de meu sumo bem. Apenas pude derramar 2 lágrimas lhe dizendo: meu sempre bom Jesus, como é que não vem? Estas são coisas que não se fazem. Ferir a uma alma de ti, depois deixá-la. E além disso, para não lhe dar a conhecer o que faz, deixa-a em poder do sono, do sonho. Ah, venha, não me faça esperar tanto. Enquanto isso e outros desatinos mais disse, em um instante veio e me transportou para fora de mim mesma. E como eu queria lhe dizer meu pobre estado, Jesus, impondo-me silêncio, me disse: minha filha, o que quero de ti é que não te reconheças mais em ti mesma, senão que te reconheças somente em mim. Assim que de ti não te recordarás mais, nem terás mais reconhecimento de ti, senão te lembrarás de mim. E te reconhecendo a ti mesmo, adquirirás só meu conhecimento. E desconhecendo a ti mesmo, adquirirás só meu conhecimento. E à medida que te esqueceres e te destruíres a ti mesma, assim avançarás em meu conhecimento e te reconhecerás somente em mim. Quando tiveres feito isto, não mais pensará em tua mente, mas com a minha. Não olharás com os teus olhos, não falarás mais com a tua boca, nem palpitarás com teu coração, nem trabalharás com as tuas mãos, nem andarás com os teus pés, mas com tudo o que é meu, para te reconheceres somente em Deus. A alma tem necessidade de ir à sua origem e voltar a seu princípio. Deus, isto é, de onde veio e que se uniformiza toda a si mesma ao seu Criador, e que tudo o que detém de si mesma e o que não é conforme ao seu princípio deve desfazê-lo e reduzi-lo a nada. Só assim, nua, desfeita, pode voltar à sua origem e reconhecer-se só em Deus, e agir segundo o fim para qual foi criada. Eis aqui, então, que para uniformizar-se toda em mim, a alma deve tornar-se indizível comigo. Enquanto dizia isto, via o terrível castigo das plantas secas e como deve avançar mais. Mal pude dizer: ah, Senhor, como farão as pobres pessoas? E ele, para não me prestar atenção, como um relâmpago, fugiu e desapareceu. Quem pode dizer a amargura de minha alma ao encontrar-me a mim mesma, por não haver podido dizer nem sequer uma palavra por mim e por meu próximo, e pela tendência ao sono, porque de novo estou neste estado. Capítulo 88, 28 de junho de 1900. Os castigos presentes não são outra coisa que uma preparação aos castigos futuros. Esta manhã, encontrando-me extremamente aflita pela privação de meu amado Jesus, assim que o vi, disse-me:
Minha filha, quantas máscaras serão tiradas nestes tempos de castigos? Porque estes castigos presentes não são outra coisa que uma preparação a todos os castigos que te manifestei no curso do ano passado. Enquanto dizia isto, eu dentro de mim pensava: se o Senhor continua a fazer da mesma forma que está a fazer, isto é, porque quer mandar castigos, não vem, não me participa as suas penas, trata-me com modos insólitos, quem poderá resistir? Quem me dará força para permanecer neste estado? E Jesus, respondendo ao meu pensamento, acrescentou em atitude de compaixão: e então queres tu que suspenda por um pouco o estado de vítima e depois te faça retomá-lo? Enquanto dizia isto, senti confusão e amargura. Vi que o Senhor, com essa proposta, me lançava de si, porque não soube dizer nem sim nem não, nem para ouvir o que decide a obediência. Então, sem esperar minha resposta, desapareceu, deixando-me como um prego fixo no coração, ao pensar que Jesus me lançava de si. Era tanta dor que não fiz outra coisa que derramar lágrimas amargas. Capítulo 89, 29 de junho de 1900. Jesus e Luísa confortam-se reciprocamente. Estando ainda amarga, meu adorável Jesus, tendo compaixão de mim, veio e parecia que me sustentava entre os seus braços. Depois, transportando-me para fora de mim mesma, via que reinava um profundo silêncio, uma tristeza, um luto por toda parte. Era tanta a impressão que causava no ânimo ver aquele modo as pessoas, que se sentia uma estranheza no coração, uma estreiteza no coração. Então, bendito Jesus, levando-me à parte, disse-me: minha filha, afastemo-nos por um pouco o que nos aflige e interroguemo-nos mutuamente. Enquanto dizia isto, começou a acariciar-me e a beijar-me, mas era tanta a minha confusão que não me atrevia a devolver-lhe os beijos e as carícias. E ele acrescentou: como? Tu te reconforta com meus beijos e carícias, e tu não queres confortar-me dando-me os teus beijos e as tuas carícias? Então eu me senti confiante para pegá-lo, para pagá-lo com a mesma moeda, e enquanto isso fazia, desapareceu. Capítulo 90, 2 de junho de 1900. Com seus sofrimentos, Luísa evita um castigo. Continuo sendo amarga e afligida como uma tola. Esta manhã não tinha vindo Jesus, mas veio o confessor e pôs a intenção da crucificação. Mas o bendito Jesus não comparecia e depois de lhe ter rogado que se dignasse fazer-me obedecer, assim que se fez ver, me disse: que queres? Porque me querem fazer violência à força, uma vez que é necessário castigar os povos? E eu: Senhor, não sou eu, é a obediência que o quer. E ele: se é a obediência, está bem. Quero participar de minha crucificação e ao mesmo tempo quero reconfortar-me um pouco. Enquanto dizia isto, tive a participação das dores da cruz, e enquanto eu sofria, Jesus pôs-se ao meu lado e parecia que se consolava um pouco. Agora, enquanto me encontrava nesta posição junto com ele, me fez ver no ar que por uma parte vinha uma nuvem negra que ao vê-la dava terror e espanto, e todos diziam: desta vez morreremos. Enquanto todos estavam aterrorizados, levantou-se no meio de Jesus e eu uma cruz resplandecente, que pondo-se contra aquela borrasca e
a pôs em fuga em grande parte, tanto que parecia que as pessoas se acalmavam. Não sei dizer certamente, mas me parece que era um furacão acompanhado de raios e de granizadas tão fortes que tinha a força de arrancar as construções e a cruz que pôs em fuga a grande parte. Me parecia que era meu pequeno sofrer que Jesus me participou. Seja bendito o Senhor e tudo seja para a sua honra e glória. Capítulo 91, 3 de junho de 1900. Castigos com enfermidades contagiosas. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, assim que vi o meu adorável Jesus, disse-lhe: Meu amado Senhor, como é que mandas tantos castigos? Porque desta vez você não quer a nenhum custo aplacar-se? Parece que todos os meios são inúteis, nem rogar, nem dizer: Senhor, derrama em mim tuas amarguras. Porém, não foi teu costume agir deste modo. Enquanto dizia isto, Jesus bendito, interrompendo o meu falar, respondeu: No entanto, minha filha, os castigos que estou mandando são nada ainda em comparação com aqueles que estão preparados. Por isso, não queiras afligir-te por isso, porque não são matéria de grande aflição. Enquanto dizia isto, diante de mim via muitas pessoas infectadas com enfermidades contagiosas, que morriam por elas. Então, presa de espanto, lhe disse: Ah, Senhor, isso também é necessário? O que você faz? O que você faz? Se você quer fazer isso, me tire dessa terra, pois não existe o ânimo ver espetáculos tão funestos. E além disso, quem poderá resistir continuar neste estado em que me puseste, de que não vens ou vens como sombra, e não só isso, senão que me deixas atordoada, adormecida, que não me fazes entender mais nada? No entanto, disseste-me que me deixarias assim até que de algum modo desabafasses a tua ira. Agora queres acrescentar furor e furor. Parece que não terminarás por agora. Assim que, pobre de mim, quem me dará força para estar neste estado? Quem poderá resistir? Enquanto desafogava minha aflição, Jesus, compadecendo-se, me disse: Minha filha, não temas de teu estado de adormecimento. Isto diz que, assim como eu estou com as pessoas, como se dormisse, como se não as ouvisse e visse, assim te pus no mesmo estado. Caso contrário, se você não gosta, eu disse-lhe da outra vez: Você quer ser suspensa do estado de vítima? E eu: Senhor, a obediência não quer que aceite a suspensão. E ele: E bem que queres de mim? Fica quieta e obedece. Quem poderá dizer o quanto sofri? E não só isto, mas que parece que ficaram tão adormecidas minhas potências internas que vivo como se não vivesse. Ah, Senhor, tenha piedade de mim. Não me deixe em abandono, em um estado tão lamentável e doloroso. Capítulo 92, 9 de junho de 1900. Viver não só para Deus, mas em Deus. Continuo o meu estado da mesma forma e talvez ainda pior. E se alguma vez se fez ver, é como sombra e raio, e quase sempre em silêncio. Esta manhã, encontrando-me no máximo da aflição e da torpeza pelo sono contínuo, assim que me fez ver, disse-me: Ânimo, minha filha, a alma verdadeiramente minha deve viver não só para Deus, mas em Deus. Tu procura viver em mim, porque em mim encontrarás o receptáculo de todas as virtudes, e passeando no meio delas, te alimentarás de teu perfume, tanto de ficar cheia delas
e tu mesma não farás outra coisa que enviar luz e perfume celestial. Porque viver em mim é verdadeira virtude e tem virtude de dar à alma a mesma forma divina, da divina pessoa, na qual faz sua morada, e de transformá-las as mesmas virtudes divinas nas quais se nutre. Depois disto, como relâmpago desapareceu, e minha alma, correndo atrás daquele relâmpago, se encontrou fora de mim mesmo. Mas já havia fugido e não me foi dado encontrá-lo de novo. E sofri a amargura de ver granizadas terríveis que tinham feito grandes estragos, raios que haviam produzido incêndios e outras coisas que estavam preparadas. Depois de ter visto isto, me encontrei em mim mesma mais aflita que antes. Capítulo 93, 10 de junho de 1900. A diferença entre viver para Deus e viver em Deus. Encontrando-me na mesma confusão, como um relâmpago se fez ver e me fez entender que não tinha escrito tudo o que ele me tinha dito ontem, isto é, que a alma não só deve viver para Deus, mas em Deus. Então, bendito Jesus me repetiu a diferença que há entre o viver para Deus e o viver em Deus, dizendo-me: no viver em Deus, a alma pode estar sujeita às turbações, às amarguras, a ser inconstante, a sentir o peso das paixões, a misturar-se nas coisas terrenas. Mas no viver em Deus, não. Tudo é diferente porque a coisa principal para fazer que uma pessoa possa entrar e habitar em outra pessoa é deixar tudo o que é seu, isto é, despojar-se de tudo, deixar as próprias paixões, em uma palavra, deixar tudo para encontrar tudo em Deus. Agora, enquanto a alma não só se despojou, mas se reduziu muito bem, então poderá entrar pela porta estreita de meu coração e viver em mim a minha maneira e da minha própria vida. Porque se bem que o meu coração seja grandíssimo, tanto que não há fim aos seus confins, mas a porta é estreita e só pode entrar quem está despojado de tudo. E isto tem razão, porque, sendo eu santíssimo, jamais admitiria a viver em mim alguém que fosse estranho à minha santidade. Por isso, minha filha, procura viver em mim e possuirás o paraíso antecipado. Quem pode dizer o quanto compreendia sobre este viver em Deus? Mas depois desapareceu e fiquei no mesmo estado. Capítulo 94, 11 de junho de 1900. Os sofrimentos de Luísa tornam menos rigorosos os castigos. Esta manhã, tendo recebido a comunhão e continuando meu estado de confusão, estava toda recolhida em mim mesma quando vi a meu adorável Jesus que vinha depressa para mim, dizendo: minha filha, atenua um pouco minha ira, de outra maneira. E eu, toda assustada, disse: que queres que faça para acalmar a tua ira? E ele: com chamar em ti os meus sofrimentos, virás a aplacar a minha ira. Enquanto eu estava nisto, eu via como se chamasse o confessor, enviando um raio de luz, e ele imediatamente colocou a intenção de me fazer sofrer a crucificação. O Senhor bendito logo concorreu e eu me encontrei em tantos sofrimentos que pela força das dores me senti sair a alma do corpo, quando acreditei que estava a ponto de expirar. E contente de que Jesus recebesse minha alma, vi ao confessor que, com dizer basta, basta, me chamava novamente em mim mesmo. Então Jesus me disse: a obediência te chama. E eu: ah, Senhor, quero vir.
E Jesus: o que queres de mim? A obediência continua chamando você. E assim parece que esta nova obediência não deixou ir mais além os sofrimentos, mas a obediência certamente cruel para mim, porque enquanto me parecia chegar ao porto, fui tirada para navegar o caminho. Depois, embora tenha sofrido, mas já não me sentia a morrer. E o meu bendito Jesus continuou a dizer-me: minha filha, se você hoje não tivesse acalmado minha ira, teria chegado ao cúmulo, que não só teria destruído as plantas, mas também os homens. E se o mesmo confessor não se tivesse interposto, chamando novamente em ti meus sofrimentos, nem sequer teria tido consideração por ele. É verdade que são necessários os castigos, mas é necessário que de vez em quando minha ira avançar, você me acalme. Do contrário, minha filha, quantos flagelos demais mandarei? Enquanto dizia isto, parecia-me vê-lo todo cansado, que lamentava-se agora, dizia: minha filha, e agora, meus filhos, pobres filhos meus, como vos vejo reduzidos? E com a minha surpresa fez-me entender que depois de ter se acalmado um pouco, devia voltar a tomar o furor para continuar os castigos, e que isto tinha servido só para fazer com que não castigasse demasiado as nações. Ah, Senhor, acalma-te e tem piedade daqueles que tu mesmo chama filhos meus. Capítulo 95, 14 de junho de 1900. O decreto dos castigos está assinado. Parece que passei vários dias sem estar imersa na letargia do sono, e estando um pouco perto de Jesus bendito, dando-nos mutuamente um pouco de alívio. Mas quanto tempo que me tenha que lançar outra vez naquele sono tão profundo. Então, esta manhã, depois de me haver reconfortado com o leite que escorria de sua boca ao derramá-la em mim, e eu o reconfortei tirando-lhe a coroa de espinhos para cravá-la em minha cabeça, todo aflito me disse: minha filha, o decreto dos castigos está assinado. Não resta mais que decidir o tempo de sua execução. Capítulo 96, 16 de junho de 1900. O castigo servem para o bem das criaturas. Esta manhã meu adorável Jesus não veio. Depois de muito esperar, veio e me disse: minha filha, a melhor coisa é pôr-te em ti e em meu querer. Pôr-te em mim e em meu querer. Então, pondo-te em mim e sendo eu paz, ainda que viesses mandar castigos, ficarias em paz, sem sentir perturbação. E eu: ah, Senhor, estás sempre nos castigos. Acalma-te de uma vez e não castigues mais. Além disso, não posso me abandonar em seu querer nisto. E ele acrescentou: não posso me aplacar. O que dirias se visses uma pessoa nua que, em vez de cobrir a sua nudez, prestasse atenção a adornar-se com bagatelas, deixando as partes mais íntimas expostas à nudez? E eu ficaria horrorizada de vê-la e certamente desaprovaria. E ele: pois bem, assim são as almas, nuas de tudo. Não têm mais virtudes que cubram. Por isso é necessário que as golpeie, castigue-as, as despoje, para fazê-las entrar nelas mesmas e que se fixem na nudez de suas almas, coisa mais necessária que a do corpo. E se isso não fizesse, prestaria mais atenção às bagatelas, com as pessoas desaprovadas por ti, as quais são coisas que se referem ao corpo, e não prestaria atenção à coisa mais essencial, que é a alma, a que tornaram-se
tão monstruosas que não se reconhecem mais. Depois disto, parecia-me que tinha na mão uma pequena couraça que, passando-a por detrás do pescoço, me amarrava e depois amarrava essa mesma corda, e assim fez ao coração e às mãos, e com isto parecia que me amarrava toda em seu querer. Tendo feito isso, desapareceu. Capítulo 97. 17 de junho de 1900. Luísa dá um alívio a Jesus. Ele a faz considerar os castigos que evita. Tendo recebido a comunhão, não via, segundo o costume, o bendito Jesus. Depois de ter esperado muito, senti-me a sair de mim mesma e encontrei-o. Assim que o vi, ele me disse: Filha, eu estava esperando por você para poder descansar um pouco em você, porque eu não posso mais. Me dê um alívio. Imediatamente eu tomei meus braços para satisfazê-lo e vi que tinha uma chaga profunda no ombro que dava compaixão e horror olhá-la. Então, por alguns minutos repousou. Depois desse breve repouso, vi e a chaga havia quase curado. E entre a maravilha e o espanto, e vendo-o mais aliviado, tomei coragem e disse-lhe: Senhor bendito, meu pobre coração está dilacerado pelo temor de que já não me ame. Temo que tenha incorrido em tua indignação e por isso já não vens como antes e não derramas mais em mim tuas amarguras e não me dás mais meu bem. Qual é o sofrer? E negando-me isto, vem a negar-te a ti mesmo. Dá a paz a um pobre coração. Diz-me, garante-me, jura-me, amas-me, continuas a amar-me? E ele: Sim, 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 amo-te. E eu: Como posso ter certeza disso? Quando se sabe que uma pessoa é realmente amada, tudo o que quer recebe? Eu te digo, não castigues as nações, e tu as castigas. Te digo, derrama em mim tuas amarguras, e não as derrama, mas parece que desta vez avanças demasiado nos castigos. Então, onde posso me apoiar para saber que você me ama? E ele: Minha filha, você leva em conta os castigos que mando, mas os que economizo não os leva em conta. Quantos outros castigos teria mandado? Quantos mais massacres e mais sangue teria feito derramar, se não levasse em consideração aqueles poucos que me amam, e que eu os amo com amor especial? Depois disso, parecia que Jesus tomava o caminho para ir aonde aconteciam destroços de carne humana, e eu, querendo segui-lo, não me foi dado fazê-lo. E com suma amargura minha, me encontrei em mim mesma.